Eu sei que nós estamos fatigados de exigências, né? Tudo é o professor, tudo que não dá certo vira currículo. Mas eu acho que isso é uma ótima chance para a gente começar a pensar qual é o tipo de educação que a gente quer. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai bater um papo com os professores sobre um assunto muito importante que é a BNCC, né? Mais especificamente a relação entre leitura, literatura, desenvolvimento das competências socioemocionais. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like quando o vídeo acabar e clicar no sininho para receber as notificações. Se você tiver alguma sugestão de vídeo relacionada à BNCC, relacionada a técnicas de sala de aula, didática, deixa aqui a sua sugestão que ela pode aparecer nos próximos vídeos. Bom, a BNCC ela é um documento, né, elaborado visando padronizar algumas coisas no sentido de habilidades e competências que são trabalhadas na vida escolar do aluno, né? Então, menciona-se um pouco do conteúdo, mas muito se fala sobre habilidades e competências, né? A gente pode trabalhar em um outro vídeo o que é habilidade, o que é competência. Eu estou me propondo a falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais e a relação da literatura e da leitura, né? Então, só antes da gente começar, quais são, né, em resumo, em suma, aí essas competências? Então seria utilização e valorização do conhecimento construído sobre o mundo social, físico e cultural, exercício de curiosidade intelectual e uso de abordagem própria das ciências a fim de elaborar hipóteses, desenvolvimento de senso estético, olha que bacana, tem tudo a ver com leitura e literatura, visando desenvolver e reconhecer as várias manifestações culturais e artísticas, utilização de conhecimento das linguagens artística, multimodal, científica, matemática, digital e tecnológica, utilização de tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma significativa, crítica, reflexiva e ética, né? Compreensão das relações do mundo do trabalho e tomadas de decisões alinhadas ao projeto de vida profissional, pessoal e social, argumentação, autoconhecimento e reconhecimento das suas emoções e das outras pessoas com capacidade de lidar com elas e com a pressão do grupo. Gente, isso daqui é maravilhoso. A gente pensar que a gente vai se preocupar, né, também com esse tipo, eu sei que a gente já tem muita coisa para se preocupar, mas eu acho que a carga fica mais leve quando a gente dá sentido para o que eles estão vendo. E isso abre portas também para que a gente repense o nosso currículo. É claro que esse documento tem muitas falhas, tem muitas coisas que precisam ser revistas, ele não atende totalmente à realidade brasileira. Mas eu acho que já é um ponto para a gente começar a pensar no nosso trabalho, né? Exercício de diálogo, empatia, cooperação e resolução de conflitos, fazendo-se respeitar e promover respeito ao outro. Ação pessoal e coletiva com responsabilidade, autonomia, resiliência, flexibilidade e determinação. Como é que eu vou desenvolver tudo isso no meu aluno? Calma, né? Não é só você, são todos os professores em conjunto, são todas as pessoas que pensam essa educação, diretores, gestores, orientadores, coordenadores, né? Não é só o professor em sala de aula, é muito importante lembrar disso. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que se chama A Literatura como Remédio, não sei se assim dá para ver, A Literatura como Remédio, né? Os clássicos e a saúde da alma. A gente está vivendo um tempo de muitas distâncias, né? E quem é professor sente muito isso. A gente se lembra lá que a gente gostava de conversar com os professores, né? Gostava de ouvir. E hoje, com a questão da tecnologia, com a questão das transformações sociais, a gente acaba não tendo esse tempo de ouvir, de falar, né? De conhecer. E nesse livro ele fala não especificamente sobre o contexto, né, do Fundamental 1, 2, educação infantil, ensino médio, mas do contexto da faculdade, mas a gente pode trazer para o nosso, né? Então, muitas vezes essa leitura ela cura. E não uma leitura somente literária, ela é importante também, né? Num outro vídeo a gente vai falar, ai, Sora, meus alunos não gostam de literatura. Esperem que é o próximo vídeo. Mas aquilo que mais de humano existe em nós, né? Quando eu entendo o outro, e aí eu indico outro livro, que é A Comunicação Não Violenta, eu entendo que o outro é gente.
Se eu, enquanto professor, promovo isso em minha sala de aula, gera até um constrangimento não seguir, né? Então, se eu quero mais disciplina, mais respeito, mais empatia, mais diálogo, a literatura pode me ajudar. Como? Por exemplo, este livro se chama Wallace e João Victor. Ele é um livro que eu, particularmente, utilizo com o 7º ano. E quando a gente lê, geralmente ele comove muitos alunos porque ele fala de uma realidade que para os meus alunos é uma realidade distante. De repente, para os seus pode ser uma realidade próxima, né? Que é de um menino que está em uma situação de rua e ele não tem documento, ele não consegue ir para a escola. Então a gente lê, né, com eles e pensa, e se fosse eu? É difícil pensar assim, né? E se fosse eu, porque não é. Mas quando a gente lê, a gente entra num estado de viver uma outra realidade que não é a nossa, né? Então é importante que eles pensem sobre isso, que eles tenham empatia, que eles entendam que o que está aqui acontece. E aí eu trabalho a reflexão crítica. Antes a gente tinha uma ideia de que a gente tinha que pegar o quê? As nossas habilidades sociais para entender o conteúdo. Agora a gente precisa pensar o contrário, o conteúdo para a gente entender habilidades sociais. Então, para o meu aluno não humilhar alguém que ele vê que está numa situação de rua, mas que de repente, se ele for alguém que está numa situação que pode fazer com que aquela pessoa saia dessa condição, já cumpriu o meu objetivo, né? Diferente dele falar assim, ai que saco, eu li aquele livro para fazer uma prova. Então, a gente está perdendo muitas vezes uma chance imensa de trabalhar com eles humanidade. Eu acho que trabalhar empatia, trabalhar reflexão é trabalhar a nossa humanidade. E quando eu olho para mim, muitas vezes eu enxergo coisas que eu não gosto, que é um papel mais profundo do que simplesmente o conteúdo. Eu sei que nós estamos fatigados de exigências, né? Tudo é o professor, tudo que não dá certo vira currículo. Mas eu acho que isso é uma ótima chance para a gente começar a pensar qual é o tipo de educação que a gente quer, né? Então, quando eu leio para eles, olha só, vou ler um trechinho para vocês. Aí eu faço uma coisa maluca, só para me sentir gente. Mãe, me bota na escola? Ela nem responde. Finalmente, achou sua garrafa e mama direto do gargalo. Meu coração vai afundando de tristeza. Mas sei que não adianta ela responder. Já tentei entrar para a escola antes. Não me deixaram passar do portão. Teimei tanto e tantos dias que veio uma moça falar comigo e explicou para ela como eu fazia para ser da escola. Ela explicou que tinha que levar uns documentos e escrever o nome da gente, o lugar onde nasceu, o dia do aniversário. E se não tiver nem casa, nem documento, nem souber quando foi que ela nasceu? Então, quando eles leem isso, gera um impacto de... tem gente nessa situação, né? E é aí que a gente começa a pensar... será que vale a pena analisar somente os elementos da escrita, os elementos da narrativa, né, o enredo, onde isso vai dar, mas trabalhar essas competências socioemocionais? Então, quer dizer, é através da discussão, é através da ação, não é através de incluir mais e mais coisas, né? Antes a gente chamava dos temas transversais, agora eu acho que são habilidades transversais o mais adequado de se colocar, né? Um outro exemplo. Quando a gente lê um poema e a gente trabalha com eles rima, a gente trabalha ritmo, figuras de linguagem, intenção do autor, tudo literário, é uma delícia pra gente. Você já viu quantos alunos não gostam de poema? Sabe por quê? Porque eles não entenderam ainda que o poema fala de gente, fala da gente, fala de ser humano. Que a gente lê para entender também quem é que nós somos nesse mundo. Eu acho que a nossa função tem que ser essa, não é utópico. Olha esse poema do Chacal. Voz ativa. Todos têm uma voz, alta, baixa, aguda, grave, rouca, intensa, suave. Todos têm uma voz, só que muitos não a usam, com medo de tudo e todos, e assim deixam que outra, que não sua mais de outro, tome então o seu lugar. E saem por aí dizendo coisas que na real não acreditam, mas que não têm força de evitar. Porque sua voz foi vendida, é o novo dono quem fala, e a verdadeira voz, silenciada. Ainda assim ela está lá, reprimida, inibida, sufocada à espera do seu dono, torcendo para que ele quebre, de repente, a mordaça do medo e fale aquilo que sempre quis. Então, quem falava por ele baterá rapidinho em retirada e a voz será de novo de quem fala. Chacal, voz ativa. Olha aí a oportunidade de trabalhar com seus alunos a reflexão.
o que eu estou fazendo com a minha voz? Eu estou utilizando de uma forma ativa ou eu estou deixando que falem por mim? Quando eu vejo um conflito na minha sala, quando eu vejo uma situação de bullying, quando eu vejo uma situação de discriminação, eu tenho voz ativa? Eu me coloco? Então, olha só como a gente muda também esse enfoque e aí eu trago para o meu aluno, poxa, legal, mas se eu quiser me expressar assim também, eu tenho vários recursos, né? O que me conquistou? O que mais te chamou a atenção? O que te emocionou? Eu acho que a gente precisa trazer mais para o humano. Então, essas competências socioemocionais, elas também nos possibilitam isso. Né? Elas podem ser só uma coisinha que eu trabalho porque tem alguém mandando e elas podem ser o meu motivo de trabalhar aquilo, para que eles sejam mais humanos, mais críticos, mais reflexivos, para que eles sejam mais empáticos, para que eles abram diálogos, para que eles melhorem o mundo e cumpram a nossa utopia de professor. Professores, esse vídeo é para dizer que eu tô com vocês, que eu também estou em sala de aula e que eu sei da dificuldade e que nós, se nós nos ajudarmos, a gente consegue fazer alguma coisa diferente para fazer a diferença na vida desses alunos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com seus colegas, com seus gestores, diretores, coordenadores. E se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!